Volta Israel. E hoje o passo de festejar. Quem vai pregar para nós é o Padre Cleidson. Ele é da comunidade Shalom. Vamos abrir o nosso coração e que a nossa vida seja uma constante celebração. Por quê? Porque Jesus está vivo. E nós nos colocamos sob a proteção do coração de Jesus e do coração de Maria. Bom proveito. Shalom, eu me chamo Padre Cleidson, sou missionário da comunidade católica Shalom, sou natural de Salvador. Fui convidado pela Madá para estar com vocês nesta noite. Estou aqui em missão em Belém e a Madá me solicitou essa pregação, esta formação para vocês que estão vivendo esse percurso, que é um percurso de reconstrução da vida. Todos nós fazemos um percurso. A nossa vida é esse contínuo caminho de conversão. Então, para mim é uma alegria poder falar para vocês. Para mim é um motivo de grande louvor a Deus poder partilhar a palavra de Deus com vocês, porque eu também, quando morava em Fortaleza, por diversas vezes tive a graça de poder estar com os nossos irmãos nas casas do Volta Israel. Já tive a oportunidade de celebrar a Eucaristia, outras vezes fui pregar seminários de vida. Então, para mim é sempre uma alegria poder estar com vocês e ver a obra de Deus acontecendo, a obra de conversão acontecendo na vida de cada um de vocês, como também na nossa caminhada de fé, porque todos nós estamos a caminho. Eu costumo dizer que tem uma passagem bíblica que é uma passagem que me fala muito ao coração. A passagem daqueles 10 leprosos. E vocês sabem que os leprosos, na época de Jesus, eles não podiam conviver em sociedade. Porque a lepra, que hoje sabemos que existem tratamentos, existe todo um auxílio a pessoas que têm hanseníase, que têm algum problema relacionado à lepra. E na época de Jesus, qualquer tipo de alteração nos braços, na pele das pessoas, era tido como lepra. Nem sempre era lepra, mas era tido como lepra. E essas pessoas acometidas pela lepra, elas não podiam conviver em sociedade. Elas só podiam retornar para o convívio social quando o sacerdote confirmasse a cura da enfermidade. E 10 leprosos se aproximam de Jesus. O que Jesus orienta para aqueles homens? Apenas uma coisa. Jesus orienta para eles: se dirijam ao sacerdote. Jesus não realizou a cura, apenas pediu para eles que fosse ao sacerdote, porque ao longo do caminho eles seriam curados. E o que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu no meio do caminho foi que realmente todos os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Somente um voltou para dar graças. E Jesus pergunta: e os outros? Somente um. Aqui eu quero destacar primeiro essa obra de cura que acontece no caminho. Eu sei que muitas vezes a gente gostaria que uma realidade na nossa vida fosse transformada de modo integral, mas a gente desconsidera tudo aquilo que foi vivido antes
as feridas que nós vivemos antes, as escolhas mal feitas que nós fizemos antes e ocasionaram para a nossa vida feridas muito profundas. Então é preciso que a gente comece a compreender que Deus começa uma obra, mas essa obra de Deus é uma obra contínua. E eu acredito que muitos de vocês que estão escutando esse vídeo se recordam daquilo que vocês eram e da obra que Deus já está fazendo dentro do coração de vocês. E isso já é motivo de grande louvor. Como eu disse, às vezes a gente quer tudo pronto no único momento, tudo acontecendo no único instante, mas não é assim que acontece na nossa vida, porque Deus vai trabalhando o vaso de barro que nós somos. Deus vai trabalhando as imperfeições do vaso de barro, as imperfeições da nossa humanidade, e Deus vai com misericórdia. O mais importante de tudo é isso. O que mais nós devemos celebrar na nossa vida é a misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele foi misericordioso. Porque Deus não colocou o seu dedo apontado para nós, nos condenando. Pelo contrário, a mão de Deus, ela é estendida para nos libertar. Foi todo esse o caminho que Deus foi vivendo comigo e com você também. Deus foi até a mansão dos mortos. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar da mansão dos mortos no sábado santo, né? No período ali da Semana Santa, no sábado, existe um dia que nós celebramos justamente depois de celebrarmos a sexta-feira da paixão, que Jesus ele desce à mansão dos mortos. Jesus vai à mansão dos mortos para libertar o homem, para arrancar o homem da sua condição de pecado e de morte. É o que Jesus está realizando na tua vida. Comece agora a ser grato, porque Deus está te dando um olhar novo. Deus está te dando ouvidos novos. Deus está te dando uma mentalidade nova. Deus está te dando coração novo. Que graça! Deus está nos dando coração novo. Deus continua a insistir conosco. Até mesmo quando nós estávamos distantes de Deus, Ele insiste conosco. Eu queria recordar com vocês, primeiro, o texto dos Salmos. Esse texto dos Salmos também ele nos fala muito. Eu queria refletir com vocês esse texto do Salmos 103, 102, a depender da tradução da Bíblia, tá certo? Deixa eu pegar aqui para a gente poder refletir juntos alguns versículos deste salmo. Então já aqui estou com o salmo, peço que você preste bem atenção nos versículos deste salmo, tá certo? Então Salmo 103, 102. Bendize minha alma ao Senhor, e todo o meu interior bendiga seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não esqueças seus benefícios. Presta atenção. Bendize minha alma ao Senhor, e não esqueças seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas culpas, cura todas as tuas feridas. Ele resgata a tua vida da cova. Acabei de falar da mansão dos mortos. O Senhor, Ele resgata a nossa vida da morte, da cova. Perdoa as nossas culpas. Não devemos ficar diante dos nossos erros ou diante da nossa história, porque às vezes o que mais
faz mal para nós é muitas vezes nos prendermos aos nossos pecados do passado e não celebrarmos a vitória do presente. A vitória desse dia, deste tempo que você está, graças a Deus, conseguindo vencer com muita luta, com muito sacrifício, com muito empenho, mas você está dando passos. Você está dando passos. Ele resgata a tua vida da cova e te coroa com sua bondade e compaixão. Ele te sacia de bens na adolescência e tua juventude se renova como a de uma águia. O Senhor faz justiça e defende os oprimidos. Queridos irmãos, esta palavra que nós escutamos nos faz realmente perceber como devemos ser gratos, como devemos celebrar, festejar, porque o Senhor celebra a conversão de uma única pessoa, somente uma pessoa, diante de um rebanho imenso. O Senhor troca esse rebanho imenso para cuidar de uma única ovelha. Deixa as 99 para cuidar de uma única ovelha. Esse é o nosso Deus, compassivo, ou seja, se une a nós na nossa paixão, nas nossas feridas, nos nossos desafios. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Aqui em Belém, nós realizamos uma atividade de evangelização em uma praça onde ficam os pobres. E eu tive a oportunidade neste ano de participar, melhor dizendo, no ano passado, dessa atividade. Celebrei a Eucaristia nesse dia. Nesse dia nós oferecemos um jantar para os pobres. E nós tínhamos alguns padres confessando antes e durante a missa, confessando, né, as pessoas que estavam na praça. Algumas dessas pessoas que realmente tinham problema com drogadição, problemas, né, que as fizeram sair da sua casa para viver na rua. E nós rezamos para essas pessoas. Foi uma tarde, noite maravilhosa, né? Começamos durante a tarde, início da tarde, celebramos a missa, tivemos o jantar, foi maravilhoso. E foi até engraçado uma cena que eu estava passando em uma das mesas e estava lá, a gente ficava convivendo com os pobres na mesa, jantando com eles. E eu estava passando pelas mesas para falar com cada um deles, e eu me aproximei de uma mesa e estava lá um pobre. Ele estava realmente muito, né? Você percebeu que estava muito sujo, com a barba imensa, né? E eu olhei para ele e ele estava comendo assim com muita, né? Com muito gosto, assim, aparentemente parecia ser uma refeição. Talvez a refeição ou uma das poucas refeições daquele dia. E eu olhei para ele, tinha outros irmãos também, eu olhei para ele e perguntei: o jantar tá bom? Aí ele olhou para mim e disse assim: não. Aí eu disse: o jantar não está bom? Aí ele disse: não. Mas por que o jantar não está bom? Aí ele disse: tá faltando camarão. Eu falei: olha, não se preocupe não, que no próximo ano nós vamos providenciar camarão para você, tá certo? Nós vamos providenciar camarão para você. Mas foi até engraçado a cena, né? Porque realmente o jantar estava muito bom, mas estava faltando camarão. Ele queria camarão, uma comida com camarão, né? Não era o que realmente estávamos oferecendo naquele jantar. Mas é interessante ver que estávamos lá naquela ação de evangelização, rezando, estando com eles, uma ação
muito importante. E, como eu disse para vocês, tinham padres que estavam confessando. E 3 jovens foram acompanhados, 3 ou 2 jovens, não me lembro agora, foram acompanhados e foram para a confissão, para o sacramento da confissão. Eles se confessaram e na hora da missa, eles tinham saído, né, e foram para uma outra rua. E o que aconteceu? Esses 2 jovens que tinham acabado de se confessar foram mortos. E a gente, claro, nós ficamos muito tristes com o acontecido, né, porque não sabemos, talvez tenha sido ali alguém que talvez eles poderiam estar devendo, né, o dinheiro da droga, enfim, não saberia dizer o motivo dessas mortes. Mas o que nós ficamos felizes foi porque nós tínhamos oferecido a eles, e lá nós não estávamos simplesmente oferecendo o jantar, que já seria algo muito importante, porque era um ato de caridade, era um ato da comunidade, de amor aos pobres, como a gente normalmente faz. Mas a nossa alegria foi proporcionar a eles, alguns pouquíssimos minutos depois deles se confessarem, ou melhor, pouquíssimo antes da morte deles, o sacramento da confissão. Então foi para nós uma alegria de saber que eles tinham se confessado. E a gente ficou mais aliviado, porque esses 2 jovens talvez, e acredito muito que a misericórdia de Deus é assim, porque eles tiveram ali a graça do sacramento, eles talvez estejam hoje ou no céu ou no purgatório, porque receberam o sacramento, foram perdoados por Deus. Talvez eles nem tivessem tanta consciência do sacramento, mas como Deus é tão compassivo e misericordioso, como Deus cria todas as oportunidades para nos salvar, foi justamente Deus ali que preparou aqueles jovens para o encontro com Ele. Então aqueles jovens, por graça de Deus, puderam se confessar. Então o nosso Deus é compassivo, é misericordioso. Quero também, já caminhando para a gente concluir esta formação, eu quero partilhar com vocês um texto, e eu gostaria que depois vocês pegassem esse texto e lessem todos os versículos desse capítulo que falarei agora para vocês, que é o capítulo 15 de Lucas. Esse capítulo, eles narram para nós 3 parábolas. E as 3 parábolas falam da misericórdia. Esse é o evangelho da misericórdia. Nós não temos tempo aqui para tratar das parábolas todas, por isso eu indico a você, após a formação, a leitura desse capítulo inteiro, e você parar um pouco diante de Deus, diante do Santíssimo Sacramento, e rezar iluminado por esta palavra. Então, o texto que eu queria refletir com vocês é a partir do capítulo 15, a partir do versículo 11. É um texto muito conhecido por nós, que é o relato do filho pródigo. Então, vou aqui ler para vocês rapidinho e fazer um breve comentário. Um homem tinha 2 filhos. O menor disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fortuna que me cabe. Ele repartiu os bens entre eles. Em poucos dias, o filho menor reuniu tudo e emigrou para um país distante, onde esbanjou sua fortuna, vivendo como um libertino. Quando gastou tudo, sobreveio grave carestia naquele país e ele começou a passar necessidade. Foi e se comprometeu com um fazendeiro do país, que o enviou a seus campos para cuidar de porcos. Desejava encher o estômago com os frutos da azinheira que os porcos comiam, mas ninguém lhe permitia. Então, caindo em si, pensou: a quantos diaristas de meu pai sobra pão enquanto eu morro de fome?
Voltarei à casa de meu pai e lhe direi: pequei contra Deus e te ofendi. Já não mereço chamar-me teu filho. Trata-me como um de teus diaristas. E se pôs a caminho da casa de seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o avistou e se comoveu. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e te ofendi. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: rápido, trazei a melhor veste e vestiu. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Celebremos um banquete, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho maior estava no campo. Quando se aproximava de casa, ouviu música e danças. E chamou um dos criados para informar-se do que estava acontecendo. Respondeu-lhe: é que veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, pois o recuperou são e salvo. Irritado, ele se negava a entrar. Seu pai saiu para exortá-lo, mas ele respondeu a seu pai: vê, há tantos anos eu te sirvo, sem desobedecer a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu comer com os meus amigos. Porém, quando chegou esse teu filho que devorou tua fortuna com prostitutas, mataste para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Era necessário fazer festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse relato bíblico, ele é um relato, como disse, muito conhecido por nós. É o relato que fala sobre, como nós muitas vezes conhecemos, a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, a prodigalidade não é do filho. A prodigalidade é do pai. O pai é pródigo. O pai esbanja misericórdia quando o seu filho, de modo desatino, como muitas vezes nós fazemos, como eu e você fizemos um dia, pedimos a nossa herança, nos afastamos de Deus, até mesmo essa postura nossa revela como se Deus estivesse deixado de existir para nós. Esbanjamos os bens que Deus nos deu, a tal ponto que os bens que Deus nos deu, esses bens, eles foram todos destruídos. Pecados gravíssimos talvez cometemos utilizando os bens que Deus nos deu. Talvez usando com droga, com bebida, com diversas coisas. E em um determinado momento nós caímos em nós mesmos. Como é bom você estar hoje escutando, meu irmão, essa pregação. Como eu fico feliz, e acredito que todos nós que fazemos parte da comunidade, quando nós tocamos essa obra de Deus na vida de vocês, que para nós, quando nós tocamos as feridas de vocês, nós estamos tocando nas feridas de Jesus. E como é bom a gente poder ver que muitas das feridas que vocês traziam estão sendo curadas. Porque em um determinado momento vocês abriram os olhos, vocês despertaram, vocês estão despertando para o grau da loucura que vocês e como também nós muitas vezes fazemos. O grau da loucura que é nos afastarmos da celebração da casa de Deus, nos afastarmos da presença de Deus, nos abraçarmos do abraço de Deus. E quando nós caímos em nós mesmos, quando nós refletimos e percebemos a loucura que nós fizemos,
acontece o que aconteceu com esse jovem, que voltou para a casa do pai ainda um pouco meio sem jeito, porque tinha feito tanta besteira na vida que não se sentia mais filho, não se sentia mais digno. E o que acontece quando esse jovem chega? O pai não quer saber do seu discurso, o pai não quer saber do seu pedido de perdão. A única coisa que o pai deseja é celebrar, é festejar. A única coisa que o pai deseja é acolher esse seu filho que estava distante nos seus braços. Porque em instante algum da nossa vida, Deus deixou de estar esperando a cada um de nós para nos envolver com seu abraço de compaixão e misericórdia. E a experiência que esse jovem faz é justamente essa experiência profunda do abraço de Deus, do acolhimento de Deus, da misericórdia de Deus, da misericórdia do Pai. Queridos irmãos, queremos pedir esta graça para a nossa vida e eu quero pedir essa graça para a vida de vocês. Vocês estão percorrendo um caminho de cura, mas o mais importante de tudo é que agora está em curso uma obra de salvação de Deus na vida de cada um de vocês. E eu quero pedir essa graça ao Senhor, que o Senhor possa dar a vocês a graça dessa renovação do coração. Vamos concluir esse momento rezando. Convido você a fechar os seus olhos, a inclinar sua cabeça e a repetir comigo. Senhor Jesus Cristo, eu quero nesta noite, reconhecendo as escolhas que fiz, reconhecendo que muitas vezes, Senhor, me afastei da Tua presença, quis viver o fascínio do mundo, quis experimentar aquilo que o mundo poderia me proporcionar. Agora, Senhor, eu reconheço que essas experiências me feriram profundamente. Mas agora eu quero, retornando para Ti, começar uma vida nova. Retornando para Ti, eu quero abraçar essa vida de santidade. Dai-me o Teu Espírito Santo, Senhor. Dai-me a Tua graça, Senhor, para que, fortalecido pela Tua graça, eu possa viver uma vida nova. Queremos confiar à Virgem Maria a formação deste dia e, de modo particular, quero pedir a proteção de Maria sobre você, para que assim você possa viver essa vida nova, a obra nova que Deus já está realizando, que Deus já opera no coração de cada um. Rezemos juntos, nos confiando a proteção e nos deixando curar pelo regaço acolhedor da Virgem Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Shalom. Seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos para os nossos avisos.
vai ter uma capacitação online do Volta Israel, no dia 8, 15 e 22 de setembro, às terças-feiras, das 19 às 21 horas. Então, se você tem dúvidas sobre a droga, os tipos de droga, como ajudar uma pessoa que esteja precisando, confira, com certeza, eu lhe garanto que você não vai se arrepender. Também nossas triagens na Casa Santa Maria Madalena estão abertas. O que são essas triagens? Se você precisa fazer um tratamento mais prolongado em relação à dependência química, ou conhece alguém que precisa, seja a mão amiga neste momento. Seja um bom samaritano neste momento para essas pessoas. A Casa Renata Couras, São Padre Pio e Bom Pastor estão com as vagas abertas. Marque aí, confira aí o nome da Vera na nossa telinha, que é nossa assistente social que está fazendo as devidas triagens. E no dia 5, 6 e 7 de setembro, o nosso Congresso Shalom. Confira, não perca a oportunidade de ver boas pregações com qualidades ungidas, uma delas do nosso fundador Moisés. Shalom, Deus nos abençoe. Santa Maria Madalena, rogai por nós.